Olá, todo mundo que está assistindo. Meu nome é Nayara, sou trabalhadora do Freio Evangelista e nessa reflexão de hoje nós vamos falar sobre as aflições e o caráter consolador que o Espiritismo tem nas nossas vidas. Porque antes de falarmos sobre consolo, temos que falar sobre as aflições, como nós lidamos com as aflições no dia de hoje. E é muito comum nesse momento que a gente esteja passando por algumas aflições. Na verdade, em todos os momentos da nossa vida, temos momentos de calmaria e momentos em que nossas forças são postas em prova. Então, nos momentos de aflições, nós precisamos de um consolo. E essa palestra vem para que possamos refletir sobre os consolos que podemos adquirir no meio dessa caminhada para que estejamos sempre mais fortalecidos e não convalescer perante essas dificuldades. Porque a verdade é essa, todos nós, independentemente de quem seja, se for rico, se for pobre, se for homem, mulher, não importa, até crianças passam por dificuldades, passam por aflições. Então, vamos refletir um pouco sobre o papel dessas aflições na nossa vida e como o Espiritismo age como um bálsamo, traz essa palavra consoladora para que estejamos sempre muito mais preparados para esses desafios. Então, em relação à dor, à aflição, nós temos a classificação de 3 tipos de dor. Tem a dor expiação, que é aquela que visa o nosso reequilíbrio com as leis divinas, Após muitas quedas, nós pedimos para passar por esses tipos de dores para que amadureçamos, para que possamos dar valor àquilo que deixamos de lado. É como se fosse uma prestação de contas com o divino. A gente sabe que errou e pede para consertar esse erro. Então é uma dor expiação, buscando esse nosso reequilíbrio. A dor evolução é aquela dor que visa o nosso autoaprimoramento. É quando nós usamos das nossas aflições para dar uma escalada no nosso caminho evolutivo. A gente vai se aprimorar, vai amadurecer e tudo aquilo que podia ser objeto da nossa queda, na verdade se tornou objeto do nosso sucesso. Então, instrumento do nosso sucesso. Então, essa é a dor evolução. E a dor auxílio também é aquelas dores que surgem no momento propício para que nós façamos a reflexão. Às vezes a gente está indo por um caminho tão errado e Deus, na sua misericórdia e sabedoria, manda uma dor auxílio para que, nesse momento de aparente transtorno, que a gente pare e reflita e veja o que a providência divina está querendo comigo nessa aflição que eu estou passando. Então, às vezes é um auxílio divino, uma doença em que a gente pare e veja que precisamos de ajuda e que não somos imbatíveis, não somos super-homem, super-mulher. Essa doença, às vezes, vem para que a gente seja mais humilde e veja que precisa de ajuda e que não somos imortais, não somos perfeitos na carne. Então, não importa o tipo de dor, se é dor, expiação, evolução, auxílio. O importante é que nós sempre vamos sair mais fortes dela. O Leon Denis, ele dá uma explicação muito bonita sobre a dor. Ele tem 2 livros que falam muito sobre isso. É O Problema do Ser, do Destino e da Dor e Depois da Morte. Ele fala sobre esse papel providencial da dor. Ele compara, por exemplo, um diamante, para que ele se torne diamante, ele precisa das altas pressões da terra, que ele inicia como carvão e através da pressão ele se torna um diamante. O vidro, ele precisa ir num forno quente para tomar o formato em que se busca. Então, todas essas pressões servem para o aprimoramento dos objetos. E se isso serve para o aprimoramento de um objeto, imagina para o aprimoramento de nós, seres humanos, do nosso espírito. Como que essas dores são uma forma de burilamento do nosso espírito para que levemos essas dores, usemos essas dores
como uma forma de tirar todo o excesso, tudo aquilo que não serve, que possamos nos desapegar de tudo isso e ficar com aquilo que importa, aquilo que vai ser fortalecido diante dessas dificuldades. É como se fosse uma escultura, né? Muitos escultores dizem, eu não fiz nada, eu só tirei o excesso. A dor serve para isso. Tirar todo aquele excesso que não nos é necessário, como se nós fôssemos um bloco de pedra. Então a dor vem para nos burilar, tirar todo o excesso, até que nós nos tornemos lindas esculturas. Porque por enquanto nós ainda somos um bloco de pedra. A partir do momento em que a gente aprende com as dores e vai se autoaprimorando, nós burilamos tudo isso e nos tornamos lindas esculturas. Então é mais ou menos esse o papel da dor, é para o nosso bem, apesar de não parecer, apesar da gente às vezes querer negar tudo isso, a dor é para o nosso bem, porque na maioria das vezes nós, como espíritos teimosos que somos, não sabemos ir para o caminho das virtudes através do amor. Então para nós é preciso que passemos pela dor. Eu estive assistindo uma palestra de uma filósofa falando sobre essa simbologia do crucificado, da cruz, que nós também carregamos essa simbologia dentro de nós. Nós ficamos nessa encruzilhada entre o que é horizontal, que são os vícios, tudo aquilo que nos mantém na zona de conforto, tudo aquilo que está ligado à vaidade, ao orgulho, ao egoísmo, ao conforto, todas essas virtudes que nós ainda temos dificuldade de soltar. E também tem a questão vertical, que é aquilo que nos puxa para a nossa essência, para aquilo que é realmente a virtude em si, através da religião, através de um conhecimento de si mesmo. Então a gente fica sempre nessa encruzilhada, nós também somos crucificados. E o que a gente escolhe? Muitas das vezes escolhemos o caminho mais fácil, que é o horizontal. Escolhemos aquilo que não vai nos impulsionar, sendo que o que é mais profundo, o que é a vertical, é o que vai nos impulsionar para a nossa evolução. Então o que Deus faz quando nós estamos nesse momento de horizontalidade? Envia a dor para que possamos refletir sobre isso, usemos ela em nosso favor, para a nossa evolução, e assim possamos subir, ascender nesse caminho evolutivo. E o Espiritismo, o cristianismo em si, vem nos dar essas forças de dizer que é normal que passemos por dores e elas são necessárias muitas das vezes. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no tópico 6 também, tem uma passagem em que Allan Kardec, trazendo uma das mensagens dos Espíritos, diz: venho ensinar e consolar os pobres deserdados, que somos nós, se dizendo do papel do Espiritismo. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Então, que nós tenhamos essa resignação, entender que Deus não dá um fardo mais pesado do que podemos suportar. Que chorem, pois a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Então é normal que nós nos sintamos abalados, nós sintamos essa dor e que a gente fique muitas das vezes cabisbaixo. É importante que a gente tenha contato com o nosso sentimento. Não é saudável que mascaremos ou que reprimamos esse sentimento. Não. Vamos sentir, estamos passando por dor? Aceitemos esse momento, deixa a dor entrar para a gente ver o que vamos fazer com essa dor. Porque não é quantas vezes nós somos derrubados, né? Quantas vezes nós nos levantamos. Então, a gente aceita que a dor está acontecendo na nossa vida e a partir desse momento pensamos, o que eu posso fazer para levantar? Porque se até Jesus chorou no Jardim das Oliveiras, por que nós vamos ficar reprimindo a dor, achando que, não, eu sou espírita, eu não posso sentir dor, eu não posso ficar nessa sintonia? Sim, nós temos que buscar elevar a nossa sintonia, mas temos que entender que a dor faz parte e que se ela nos visita, temos que refletir essa mensagem, como diz Emmanuel numa das suas mensagens nessa coleção do Fonte Viva. Então ele termina falando assim,
Que chorem, pois a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. O que isso quer dizer? Quando nós temos resignação, quando nós passamos pela dor confiantes de que há um propósito por trás disso e que não estamos sozinhos, esses anjos consoladores virão nos visitar. Seja através de uma intuição, um pensamento de como sair de tudo isso, seja através de uma calma interior que nos vem através dessa sintonia que estabelecemos quando pedimos ajuda através da oração. Se enxergarmos a dor como não um bicho de 7 cabeças, mas apenas uma prova que temos que passar para a nossa evolução, então nós teremos o consolo necessário, porque Deus não nos abandona nunca. Então que deixemos que seja feita a vontade de Deus. Não é assim que a gente fala no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade? Será que a gente fala isso da boca para fora? Ou a gente realmente quer que Deus faça a sua vontade porque Ele sabe o que é o melhor para nós? Não é mesmo? A gente tem que pensar e refletir sobre isso, porque Deus não castiga, Deus ensina. E se nós enxergamos esse ensinamento como uma punição, é porque nós ainda somos muito infantis, estamos vendo só com o olhar da matéria, só com o olhar momentâneo e não com todo o desenrolar que vai vir no nosso futuro e que vai ser benéfico para nós. A gente muitas vezes fecha, fica que nem aqueles cavalos que usam uma viseira aqui do lado e não quer ver o todo. Mas na verdade, se nós deixarmos a dor entrar na nossa vida e acolhermos essa dor, nós conseguimos identificar o propósito dela na nossa vida. Por que ela veio fazer essa visita? E sabendo que a dor serve para o nosso autoaprimoramento, conseguimos identificar em qual área nós vamos trabalhar esse autoaprimoramento. Será que é para eu melhorar o meu amor próprio? Será que essa dor está vindo para que eu seja menos vaidoso, menos orgulhoso? Para que serve tudo isso? Então a gente acaba usando aquilo que ia nos fazer mal como um propulsor para a nossa evolução, para o nosso bem. Mas sim, só de saber que a dor serve para algo não quer dizer que a dor vai doer menos. Então aí entra o caráter do Espiritismo, porque é o consolador prometido. E a verdade é essa, todos nós precisamos de consolo, mesmo que entendamos o sentido educativo da dor, não quer dizer que vai parar de doer. Então, o Espiritismo vem como esse consolador prometido nos trazer alguns motivos de resignação e que vão abrandar toda essa dor, seja pelo entendimento das aflições, através dessa reflexão profunda que fazemos de nós mesmos, seja através dessa explicação sublime e inovadora que o Espiritismo traz no aspecto religioso, da reencarnação, dessa lei de causa e efeito, de ação e reação. Muitas vezes a dor que a gente passa aqui não tem explicação nessa vida, então provavelmente foi numa encarnação passada. Então se eu estou passando por isso, é porque é o momento de quitar os meus débitos com o meu passado pecador, digamos assim, o meu passado de erros, porque temos que ter o senso crítico de saber que se estamos num mundo de provas e expiações, passando por dificuldades, ainda é um grau muito baixo. E se estamos aqui agora é porque fizemos muita besteira no passado. Muitas besteiras inconscientes e outras conscientes. Então, a lei divina vai nos fazer passar por essas provações de acordo com a nossa responsabilidade e para que nós sanemos todos esses débitos. Mas o principal fator, que na minha opinião é o que traz um aspecto consolador maior, é a questão de que nós somos os responsáveis pela nossa melhora. Não está no outro, não está fora, é interno. Então basta que eu me comprometa comigo mesmo para eu melhorar, para eu passar por essa dor, para eu ter a força necessária, basta que eu tenha esse compromisso e tenha fé no divino,
que eu vou conseguir passar de uma maneira muito mais fácil, que eu não vou me afundar nesse poço de sem perspectiva, né? Não, eu vou ver esse momento como um momento em que eu posso agir para o meu bem. Porque nós estamos aqui para sermos autossuficientes, não para depender um do outro. Quando nós desencarnarmos, não, só pelo fato de que minha mãe e meu pai foram pessoas muito boas e eu não fui, fiquei de boa curtindo a vida, não quer dizer que porque eles foram bons que a bondade deles vai transferir para mim. Não, eu tenho que fazer a minha parte também. Então, essa questão de que nós somos responsáveis pelo nosso bem-estar, pela maneira em que lidamos com tudo isso, então isso é muito consolador, porque aí a gente pensa, depende de mim, não depende de mais ninguém. E Deus é meu Pai, e o meu Pai vai me ajudar. Então, acaba se tornando uma coisa muito mais leve, como diz Jesus, o fardo é leve, o jugo é suave, né? Então o consolo está em nos responsabilizarmos e termos a consciência de que nós somos responsáveis pela nossa felicidade ou pelo nosso sofrimento. Depende da maneira que nós vamos visualizar tudo isso, é questão de foco. Nós não devemos culpar ninguém, muitas vezes é muito mais cômodo que nós culpemos, dizendo, isso foi culpa de fulano, porque o universo conspirou contra mim. Será que foi isso mesmo ou é muito confortável para mim colocar a culpa no outro, me eximir dessa responsabilidade? Como diz no Evangelho, a maioria das dores que nós sofremos nessa encarnação não são resultado de encarnações passadas. A maioria foram erros que cometemos agora e que estamos sofrendo a consequência de tudo isso. Então, a culpa é de quem? Nossa ou do outro? Nossa, porque nós somos responsáveis. A partir do momento que a gente toma responsabilidade, nós assumimos as rédeas do nosso destino, dos nossos atos. E isso é muito mais saudável, principalmente para o nosso amadurecimento como seres humanos. Essa autoconsciência que vai levar à reeducação da nossa conduta. Ter esse senso crítico. Vemos que nós não somos perfeitos, que somos perfectíveis. Então, a cada momento de dor, de provação, temos a oportunidade de nos aperfeiçoarmos e de melhorarmos. Isso não é muito bonito, isso não é profundo, não. É assim a gente consegue ver como que Deus é bom, justo e amoroso para conosco. Que nos momentos de maior provação, de maior dor, Ele está lá nos dando forças e ainda nos dando a oportunidade de melhorar e avançar com tudo isso. Mas muitas vezes nós nos afundamos nesse poço de dor e não vemos toda a perspectiva. Tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito amigo, se eu não me engano, que ela diz, é sobre a paciência. Diz que o fardo, ele se torna muito menos pesado se nós olharmos para cima, ao invés de olhar para baixo. Quando a gente olha para baixo, a gente só enxerga o momento de agora, só enxerga a nossa dor de agora. Mas quando olhamos para cima, a gente vê que tem um universo inteiro nos rodeando, que há muito mais além da dor que eu estou focando. Então é isso que a gente tem que fazer, buscar ver que há muito mais além, que a espiritualidade amiga está nos amparando, que nós temos todos os meios de passar por essas dores. E tendo essa visão mais ampla, nós nos sentimos mais fortalecidos. Contudo, muitas pessoas ainda passam por um vazio existencial muito grande. Muitas das dores que as pessoas passam vêm desse vazio existencial. Elas não têm um propósito de vida, não sabem por que estão aqui. E a partir do momento em que a pessoa busca preencher esse vazio existencial com coisas passageiras, como álcool, comida, compras, tudo em excesso, esses relacionamentos interesseiros ou altamente dependentes, quando a pessoa tenta tampar esse vazio com coisas passageiras, com aquilo que é horizontal, né, que é muito confortável, porém não nos leva a lugar nenhum, esse vazio continua. É como se você estivesse
tampando o sol com a peneira, né? Então tentando encher uma xícara que esteja furada. Você nunca vai se sentir completa. Então, o que temos que buscar é preencher esse nosso vazio existencial com aquilo que realmente vai ficar, com aquilo que vai acrescentar à nossa essência, ao nosso engrandecimento. E a gente consegue isso através do autoconhecimento, principalmente, através de um exame minucioso de nós mesmos, que nós podemos fazer através da meditação, através de um olhar crítico para conosco e não um olhar de eu sou coitadinha, eu sou um pobre coitado, não tem jeito para mim. Não, se eu estou passando por isso, se eu sou um pobre coitado, o que eu posso fazer para melhorar? Depende de nós, é autorresponsabilidade, né? Então, buscar completar esse vazio que nos existe, que nos traz tristeza, que nos traz a dor, com essa busca pela harmonia, pelo equilíbrio com as leis divinas, através da prática das boas ações, substituir maus hábitos que nós sabemos, tudo aquilo que nos faz mal, nós sabemos, e às vezes nós continuamos porque não queremos reconhecer que estamos errados, né? Então buscar identificar esses hábitos ruins e substituí-los por hábitos bons. A prática da caridade, fazer uma leitura edificante, ver uma palestra que vá me engrandecer como pessoa, não precisa ser palestra espírita, tem tantas outras, tanto material de qualidade no YouTube que nos faz refletir sobre a vida, seja do ponto de vista filosófico, sociológico, religioso, aquilo que vai me engrandecer, aquilo que é bom, que está de acordo com as leis divinas, sempre vai fazer com que eu preencha esse vazio de uma maneira plena, em que não fique passando nenhum raio de sol por essa peneira. A gente vai tampar e nos sentirmos seguros com isso. E principalmente, aquilo que preenche e que nunca sai é o amor. O amor que se mostra através da caridade, através do momento em que nós olhamos o próximo como nosso irmão e buscamos agir para ajudá-los. Já dizia no Evangelho que os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são meus bem-amados. Então vamos sair desse papel de vítima, de dizer que não é fácil e falar assim, não é fácil, mas eu consigo. Estou passando por dificuldades, mas isso é passageiro. Eu tenho fé em mim e fé em Deus. É muito fácil eu falar assim, eu fiz isso, eu te tratei assim porque eu tenho ansiedade, eu te tratei assim por causa da minha depressão. Será que eu tratei a pessoa assim por causa desse problema mesmo? Ou é porque está muito confortável para mim fugir das responsabilidades emocionais que eu tenho para com essas pessoas? Isso é muito normal hoje em dia. A gente coloca a culpa nesses nossos transtornos que muitos têm. E esquecemos da nossa responsabilidade emocional com o outro também. Então, se eu passo por esse problema, que eu busque me melhorar, que eu tome responsabilidade pelos meus atos e não busque colocar culpa em doenças que são doenças, mas usar isso como uma maneira cômoda de justificar as minhas ações erradas, a minha reincidência no erro. Porque chega um momento em que as pessoas vão acabar se afastando, vão dizer assim, por que você me trata tanto assim? Vai muito mais além de ansiedade, não é assim que você tem que tratar os outros, né? Então, às vezes a gente acaba tratando mal as outras pessoas porque a gente se faz de vítima, acha que é impotente em relação à nossa maneira de lidar com as dificuldades e acaba ferindo o outro também. Então, olha, mais esse agravante que a gente traz. Além de não tomarmos responsabilidade pelas nossas ações, a gente acaba ferindo o outro também, porque não queremos sair desse nosso mundinho, desse nosso porto seguro de dor e que está muito cômodo para mim, mas apesar de me fazer mal, eu não quero sair disso porque eu tenho medo do que há mais além. Gente, o que há mais além é aquilo que vai nos libertar, é a luz, são as virtudes, é aquilo que é mais profundo. Por que eu tenho medo disso? Porque nós temos medo de responsabilidade,
Nós temos medo de nos encontrarmos, de saber aonde reside o nosso vazio existencial. Então, através do autoconhecimento e dessa autorresponsabilidade, nós conheceremos a luz, nós conheceremos o que há mais além. Mas muitas pessoas têm medo disso, têm medo dessas responsabilidades, sendo que só vão nos engrandecer. Então, pedir ajuda é muito importante. Se a pessoa passa por transtornos psicológicos, transtornos físicos, é muito importante pedir ajuda. Psicólogos, médicos, psiquiatras. Mas não nos esqueçamos que eles vão fazer o trabalho deles. E só nós somos responsáveis pela nossa mudança. O outro não vai fazer a mudança por mim. Eu não posso tomar, se o meu pai está doente, eu não posso tomar o remédio e esperar que ele melhore. Ele tem que tomar esse remédio. Então que a gente tenha isso em mente, que estou tendo ajuda psicológica, psiquiátrica, ótimo. Agora eu tenho que fazer a minha parte. Tenho que ver qual a minha responsabilidade, qual a dor que eu estou me causando e a dor que eu estou causando para o outro também. E como corrigir tudo isso. A gente pode sempre contar, se nos sentirmos fracos, contar com a ajuda da espiritualidade amiga. Contar com a ajuda de Deus em sua misericórdia, através da oração, essa ferramenta magnífica que nos enche de força, que nos enche de esperança nos momentos mais difíceis. E a gente não esqueça que Deus é conosco. Então o consolo está justamente nisso. Para finalizar, eu trouxe uma frase do Evangelho, no capítulo 8, que ele diz: qual é, meus amigos, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração? O que vai fazer com que esse nosso vazio existencial, esse nosso sofrimento, essa nossa dor seja sanada? Qual é o bálsamo maior para todas essas dores, essas chagas do nosso coração? Ele completa dizendo: é o amor, é a caridade. Se vós tendes esse fogo divino, o que temeis? E nós temos esse fogo divino dentro de nós. Nós temos essa essência de Deus que nos foi plantada em forma de semente no nosso coração e que, se dermos o adubo certo, se dermos a terra fértil, vai tomar conta de nós e ir em direção ao outro que precisa de ajuda e vai completar tanto o nosso vazio existencial quanto a necessidade do outro. Então, se nós temos isso e sabemos que temos, vamos temer a quê? Deus está nos auxiliando, podemos ser instrumento divino, podemos nos melhorar e tomar responsabilidade dos nossos atos. Depende de nós, depende do nosso compromisso com Deus e conosco. E, consequentemente, o nosso compromisso com a humanidade inteira, porque somos todos irmãos de caminhada. Então, muito obrigada a todo mundo que tirou um pouquinho do seu tempo para assistir esse vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor, motivador e consolador, que é o principal aspecto dessa nossa doutrina que nos faz tão bem. Então, muito obrigada pela sua oportunidade e até a próxima!